você nunca usou o aparelho e nunca vai precisar usar, se sinta infinitamente grato. Agora, se você vai precisar um dia, eu tenho as coisinhas pra contar pra você. Bom dia, terráqueos! Eu sou Bonnie Bonitaio e vocês já usaram um aparelho dentário? Tem muitos humanos aí na Terra que até querem usar um aparelho porque pensam que é algo muito estiloso, Disney Channel que vos diga. Ah, mas eu não vou ter a cara de pau de mentir aqui não, eu também achava muito estiloso quando eu não tinha. Bem coisa de adolescente teen, cool, yeah! Até que teve um momento que eu inevitavelmente precisei usar, então today vamos falar dos 3 anos que eu tive que usar esse trambolho na minha boca. Meus dentes de baixo sempre foram meio tortinhos, desde que eu perdi o gilete, mas o que me fez ficar em um beco sem saída, onde era inevitável usar esse aparelho, foi quando me aconteceu um puta acidente envolvendo sangue, quebrar dentes importantes. Talvez eu conte essa história um dia se vocês quiserem muito, mas por enquanto vamos focar aqui. Esse acidente, além de levar 2 dos meus dentes importantes, fez todos os meus dentes de cima irem pra frente e quase deslocou minha mandíbula. Eu parecia um cavalo relinchando pelos cantos. Esse eventinho infernal aconteceu justamente só uns 2 meses antes da pandemia começar. Por conta da quarentena, eu tive que ficar 2 anos fazendo cosplay de My Little Pony. Só quando as coisas começaram a melhorar e eu tava prestes a voltar pra escola presencial, a gente decidiu que tava na hora de resolver essa desse problema. E a essa altura eu já tinha uns 13 anos de idade. Era muito melhor os meus colegas olharem pra um ciborgue cheio de fio nos dentes do que um jumentinho gordinho sentado na cadeira. A primeira coisa que eu tinha que fazer era tirar um raio-x da minha cabeça, numa máquina onde eu botava a boca num pauzinho. Lá ele, 1000 vezes, ia descer um chapéu que era muito parecido com o do Laranja Mecânica, e ele ia ficar girando. Só que aquela caceta pitava absurdamente alto. Sempre tive muito medo de barulhos altos, então talvez eu seja um cachorrinho e não um alien. Não, eu não sou Therian, não. Aquele trem realmente parecia um objeto de tortura. Algum tipo de cadeira de choque onde certas pessoas de cabelo azul foram parar. O resultado é que eu tremia e chorava que nem um pincher, tendo que refazer a foto várias e várias vezes. Não tantas, porque tem um limite de quanto alguém pode se expor ao raio-x assim, direto. Teria sido muito mais rápido e fácil pra todos ali se eu só tivesse mantido a calma. Porque eu teria que ter feito só uma vez. Mas não, eu tava lá tremendo e chorando que nem um neném. Esse raio-x vai definir se você vai usar um aparelho bonitinho, jovial e todo estético, ou aqueles enormes, asquerosos que só os losers dos filmes usam. Olha como ela usa rabo de cavalo e tem óculos, gente. Pra minha sorte, eu só precisava usar do bonitinho. Nada contra quem usa dos grandes, tá bom? Mas vamos combinar que discreto não é. Eu ainda fiquei enrolando por uns bons meses pra colocar, porque eu tenho a síndrome do coelhinho assustado que se caga até com o espelho. Eu tinha muito medo de doer, apesar de eu ainda querer virar um adolescente irado. Spoilers! Dói mesmo! Quando o dentista aperta os breques na sua dentadura, nos primeiros 3 dias parece que tem alguém propositalmente puxando seus dentes pra trás com um chicote. E você tem que se virar pra botar a porra da comida na boca, ou você vai morrer de fome. Mas depois desses primeiros dias, você só vai achar muito estranho passar a língua pelos seus dentes e ter um ferro enorme grudado. Mas é mais ou menos aí que você vai começar a apreciar a sua nova aparência saliente. Ou não, como foi comigo. Eu não ganhei pontos de beleza. Eu apenas aumentei meus pontos de adolescente testudo padrão. Droga, caí no bait. A cada 3 ou 4 semanas eu tinha que voltar lá pra trocar a borrachinha e às vezes a liga, que é o fiozinho de ferro que segura tudo na sua boca. O que acontecia é que, como eu era uma criança dos top 10 cagões da sociedade, eu acabei escolhendo ir numa dentista que eu já conhecia desde muito menor. Porque eu era tão encéfalo que até pra arrancar os meus dentes de leite eu fazia uma cena. Então a maioria desses dentes foi essa dentista específica que arrancou. Por ela já me conhecer e saber lidar com meu comportamento de coelho assustado, eu me senti mais confortável pra ela cuidar disso do que se fosse um desconhecido. Só que eu não sabia que ia assinar um contrato pra entrar nos portões do inferno. Haha, me visita de volta, Husky Hotel. A agenda de atendimento era tão desorganizada que chegava a ser ridículo. Tinha um horário X marcado, mas o atendimento sempre acontecia só 1 ou 2 horas depois. Era tão chato ter que ficar na cadeira esperando por tanto tempo. Nem sei dizer quantas horas da minha vida foram tomadas todas as vezes que eu tinha que sentar minha bunda na cadeira e ficar vendo jornal hoje naquela TVzinha pequena. E quando finalmente era a minha vez, eu tinha que só deitar e ficar esperando ela rebocar minha boca enquanto eu ouvia a conversa dela com a minha mãe. O pior é quando ela me perguntava alguma coisa e... Então, como tá indo a escola? Meu anjo, não fala muito, senão você vai me atrapalhar aqui.
entendeu? Por favor, responde. Vai aqui você. Eu já disse pra parar de falar. Eu ficava com uma cara de tacho tão grande quando isso acontecia. Toda vez que eu saía de lá, doía um teco-teco porque ela apertava os breques, mas isso é normal, isso passa. Mas era incômodo. A parte mais legal de todas era escolher a borrachinha, talvez a única parte legal. Botar um pouco de cor nesse mundinho cinza e botar nossas bocas pra desfilar na passarela do Kid Cor. Só que sempre vai ter umas cores que vai botar uma coisa e vai voltar uma cor de vômito. As piores sempre são as mais claras e as transparentes. Pink cristal, amarelo, prateado, branco. Mas o azul também não escapa dessa não. Fica um churume. Muita gente pensa que ele é bom, mas ele é tão culpado quanto o resto dessa operação. As melhores cores geralmente são as mais escuras e as mais sem graça. Vermelho, azul bem escuro, roxo escuro e, óbvio, o bom e velho preto. Mas eu prefiro ficar com uma aberração visual nos dentes no final do mês do que me cobrar ficar com cores sem graça. Então eu pegava as mais coloridas, mesmo sabendo o fadídico destino que me aguardava. A coisa mais insuportável de todas era quando a liga arrebentava. A ponta dessa cacilda é fina como uma agulha. Toda vez que essa jossa arrebentava, eu tinha que ficar com algodão na minha boca por semanas, se eu não quisesse perder minha gengiva e torturar ela com diversos furinhos. Porque minha mãe não queria pagar por uma consulta extra, sendo que a dentista poderia trocar por uma liga nova já na que estava marcada. Sobre comida, nos primeiros dias eu vivi à base de sopinha. Depois você só tem que tomar cuidado para não fazer uma grande de uma besteira. Mas quebra-queixo nem pensar também. Calma lá, você não é imbecil, ou pelo menos é o que eu espero. O dia que eu tirei foi absolutamente estranho. É meio louco você sentir seus dentes tão lisos depois de ter um trambolho grudado neles por tanto tempo. Eu ainda tive que usar aqueles aparelhos transparentes por um tempo, só pra alinhar os meus dentes mais um pouquinho. Não era Invisalign, eu não sou um burguês ainda. Acabou não dando nada certo, porque eu tenho uma mania muito foda de querer morder tudo e todos. E com certeza esse objeto de plástico não escapou das minhas mãos, fazendo a ponta dele virar uma forma geométrica muito indefinida. E toda vez que eu tava com ele, parecia que eu tava chovendo pela boca, saindo litros de saliva. Eu tava acabando com o problema de escassez de água potável no planeta Terra. Se você usa, já usou ou vai ter que usar aparelho, por favor, me diga aqui nos comentários. Eu ligo todos eles e respondo todos eles. Deixe seu like e se você gostou, faça todas essas coisas que todo youtuber saliva os beiços quando vocês fazem. Sim, minha primeira mendigagem na internet. Então tenha uma boa noite, terráqueos, e uma ótima viagem.